Forçar o elenco, acho que perder o Pedro é esvaziar o elenco de um cara importante, um cara muito importante. Veja os gols que ele já marcou esse ano, mesmo jogando poucos minutos e com o Sampaoli menos minutos ainda. Isso causa nele uma certa aflição, ansiedade? Causa, e a gente comentou sobre isso no jogo com o Grêmio. Ele quase dá um tapa, ele também faz, já que estamos falando, tapa no Luiz Araújo para sair da frente, para ele tentar a jogada. E o Luiz Araújo podia bater de esquerda, ele meio que tira o Luiz Araújo da jogada para ele finalizar, e ansioso que está, ele finaliza para fora, numa finalização que não é comum ele fazer ali, era até para ele fazer o gol. Mas a gente sente ali a vontade que ele estava de fazer um gol para falar, ó, você só me dá 15 minutos, mas eu ainda assim sou produtivo. Então, claro que o Pedro está incomodado com isso e não sei, amanhã vai voltar lá, já teve a conversa São Paulo e jogadores, como será uma conversa Pedro-Sampaoli? Se o Pedro vai se sentir confortável em ficar lá com um técnico que ele disse na nota, e diz que é o motivo até do murro final, é que estaria desrespeitando. Ele não falou que o preparador físico desrespeita ele. Ele falou, porque ele escreve, que a comissão técnica o desrespeita. Ele fala em psicológico abalado, sim, né? Ele fala por não estar tendo essas oportunidades, ele está abalado. Sim. Mas eu acho que entra uma outra questão aí, eu queria até ouvir o Zinho sobre isso também, porque, óbvio, ninguém vai aqui em nenhum momento achar que o que o Pablo Fernandes fez foi certo, é completamente errado. Lógico. Ele já está fora do Flamengo, acho que o Flamengo age muito bem dentro do que poderia, Zinho. Agora tem uma outra questão quando ele falta o treino de hoje, né? Não sei se você passarinhou lá dentro do Flamengo, eu tentei dar uma apurada, e algumas lideranças do grupo ficaram muito incomodadas com o fato dele não ter se apresentado no CT, porque eles se sentiram da seguinte forma: pô, a gente comprou o seu barulho. O Gerson, a gente sabe que no vestiário ainda segurou o Pablo para falar: você tá louco? Vai ficar batendo em jogador? Você tá achando que você tá onde? Então, quando o Pedro hoje não aparece para treinar e depois explica que estava com dor, que precisou ir ao dentista, eles ficam incomodados com essa atitudezinho. Você acha que isso se resolve, assim como uma conversa dele com o Sampaoli? Como é que fica aí? Você tem alguma informação também? Não, sobre a ausência do Pedro hoje, não. Não tenho. Aqui posso ter relatado, tentei até mandar uma mensagem para ele, mas imagino, né? O telefone dele está... Ele não respondeu ninguém eu desligo o telefone. Dentro do Flamengo. Não respondeu ninguém, assim, tá certo, tá certíssimo. A cabeça tá cheia, deve estar passando muitas coisas. Tem as pessoas próximas dele, né? Pai, mãe, a família, a esposa, que nesse momento, é claro, está ali tentando dar esse conforto para ele, porque, assim, ele é vítima, né? Ele foi agredido. Então, primeiro ponto já parte daí. Então, a cabeça fica mesmo mexida. Você, como um homem, né, tomar um soco na cara, eu imagino, né? Não passei por isso, nem quero passar. Assim, eu lembro quando meu pai tomou um soco, né, de um torcedor, como eu fiquei, né, transtornado como eu fiquei. E ele é agredido pelo profissional do clube, né? O cara que está ali para tentar fazer uma gestão e dar a paz para ele entender o momento dele no time, né? A função do auxiliar técnico, porque o preparador físico, ele não era só preparador físico, ele dava treino. Quando o Sampaoli não estava no campo dando treino, principalmente para os jogadores que não jogam, quem dava o treino era ele, né? Então, assim, ele tinha até mais contato com o Pedro. Acho que esse desgaste já vem até... Não foi só nesse jogo, não. O Mauro Naves falou muito bem. O cara está incomodado, que está no banco, que não está tendo minutagem. O jogador fica chateado. Todos, uns têm uma reação diferente do outro. Mas todos, ninguém quer ficar de fora. O Pascoal falou aí muito bem. O jogador assina o contrato, no contrato está dizendo que ele vai ser titular. Ele vai treinar, vai buscar nos treinamentos a oportunidade de jogar. Só que ele não está tendo essa oportunidade. Quando ele entra, já é no final do jogo, o jogo resolvido. Quando o jogo não está resolvido, está no barata voa, como o Pascoal costuma falar. Já é um esquema totalmente diferente, é cada um mais na individualidade do que num apronto tático coletivo do time. Estou saindo em defesa do Pedro. Acho que ele é injustiçado no elenco. Ele, de todos os caras, é o que tem menos oportunidade com o Sampaoli. Até o Luiz Araújo, que chegou agora, tem mais oportunidade que o Pedro. Por quê? Porque o Gabigol, fez por onde?
é intocável. O Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro. E é o melhor jogador do time, na minha opinião. O craque do time é o Arrascaeta. E esse, às vezes, fica de fora no banco e às vezes fica de fora do jogo. E o Sampaoli tem as suas preferências, ele não toca no Gabigol. Não tira. Para tirar é lá no final do jogo. E o Pedro, o jogador não é burro. O jogador, nesse sentido, ele faz a leitura. Sampaoli já está há mais de 100 dias no Flamengo. Ele já fez a leitura que o espaço dele ficou muito reduzido, ainda mais com a excelente notícia da recuperação do Bruno Henrique, que forma uma dupla maravilhosa com o Gabigol. Aí ficou mais difícil ainda para o Pedro. O cara foi para a Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor jogador da Libertadores. Artilheiro também, não foi? Ou não, ele foi só o artilheiro, né? Não lembro ali. Mas assim, titular, destaque, arrebentando, campeão da Copa do Brasil. Ah, muita gente está falando, mas o Bruno Henrique estava de fora. Foi por isso que ele jogou. Foi por isso. O Dorival achou um jeito de jogar ele com o Gabigol, infelizmente com a contusão do Bruno Henrique. Mas tinha o Everton Cebolinha lá também, tinham as outras opções, encaixou e ele arrebentou, a ponto de ser convocado para a Copa do Mundo. De ser um dos jogadores e entrou. Eu e o Mauro Naves estávamos lá. Quantos jogos ele entrou, não é, Mauro Naves? Sim, sim. Então, o cara, quando volta, o treinador que assume, o Vitor Pereira, mantém. Ah, foi mal demais o Vitor Pereira, mas ele manteve o Pedro. E vai. Bruno Henrique melhora com a chegada do Sampaoli, mesmo com o Bruno Henrique não sendo titular, ele já muda o sistema e já mete o Everton Cebolinha, já mete o Matheus França, já mete o Matheus Gonçalves, já mete todos os Matheus que tem lá. E o Pedro, banco. O cara fez a leitura e isso vai incomodando. E no dia a dia dos trabalhos, pelo que eu entendi da reclamação do Pedro, ele se sente, ele falou, né, não sei o que psicológico, tem uma palavra antes, eu não estou lembrando, se vocês lembrarem. A gente pode colocar aqui na sequênciazinha, enquanto você acaba o teu raciocínio aí, a gente prepara para entrar. Eu faço essa leitura, Dani, o Pedro incomodado, tá errado, tem que procurar o treinador, chama, conversa, fala. Os companheiros mais experientes, não tem que não treinar, não tem que desrespeitar. Aí tá aí o post aí, ó, Dani. Desculpa te interromper, mas é só para ler ali a parte que você chama atenção, é a de baixo. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que eu tenho sofrido nas últimas semanas. É essa frase que te chama atenção, né? Essa frase me chama atenção porque não é só para o auxiliar / preparador físico. Não. É para a comissão técnica. Claro. Eu percebo. Desculpa, Mauro. Não, lógico, é como eu disse, isso aí tem o Sampaoli nisso, por isso que eu fico pensando como é que é o reencontro dele com o Sampaoli, né? O outro já não vai estar lá. Mas essa frase é mais para o Sampaoli, Ozinho, no meu entendimento, porque é quem escala, do que para o preparador físico, né? Eu tô tendo uma covardia psicológica de vocês que não me colocam. Não é o preparador que não coloca para jogar, é o técnico, né? Mas aí não tem um outro lado também, Pascoal? É assim... Desculpa, Zinho, termina aí. Não, o que eu queria dizer é isso, assim, eu não concordo com a indisciplina, né? O ficar chateado eu entendo. Sim. Eu fui atleta e também, quando saía, quando não jogava, quando sentia uma tendência do treinador de fazer uma coisa que não me agrada, a gente, é normal do ser humano, vai ficar chateado. Agora, faltar com respeito, faltar o treinamento, não aquecer quando pediu para ir lá no aquecimento, tudo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a comissão técnica, principalmente hoje, que são mais gestores de grupo, né, além dos treinamentos, mas assim, essa gestão com um grupo tão estrelado como é o do Flamengo, tem que ter uma sabedoria e uma capacidade
de detectando, e tem muitos profissionais, tem diretor de futebol, tem gerente de futebol, tem coordenador de futebol, tem treinador, tem auxiliar técnico, tem segundo auxiliar técnico, tem terceiro auxiliar técnico, tem preparador físico, tem vice-presidente, tem diretor executivo, tem tanta gente hoje numa equipe de trabalho num clube. Será que ninguém bateu um papo com o Pedro? Calma, cara, pô, vamos lá, pensa. Alguém chegar a Sampaoli? O que tá vendo? Pô, o cara não tem mais chance? Sabe? Então, eu acho que assim, faltou isso. Porque eu conheço o Pedro, ele é bom garoto, tem uma índole muito boa, não é um cara de fazer tumulto, não é um cara com personalidade polêmica. Me chamou muito a atenção essa reação do Pedro, de não querer continuar o restante do aquecimento, que também não foi no final, mas, num geral, o que o preparador físico / auxiliar técnico fez apagou qualquer coisa ali. Porque, como eu te falei, isso é no meio do futebol, o jogador fica bicudo mesmo. O que o cara fez, ele traz uma situação para o Sampaoli, ele já está fora. Mas vamos dizer, o filho dele está lá. Como é que vai ser o Pedro quando olhar para o filho do cara que deu um soco na cara dele?